Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus por essa manhã estarmos aqui na oração. Quinta-feira, né? Dia abençoado, pouco frio. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor que tem nos dado a oportunidade da oração. Então, quando você entra, é paz do Senhor, Adriana Flávia. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, amada, que vai aí notificando as orações de cada um, o seu pedido, agradecimento, é tudo uma benção para a glória de Deus. Hoje nós vamos ler, Adriana Flávia, a mensagem vai ser Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. 9, versículo 8, tá bom? Eclesiastes. Glórias a Deus. Fazer uma oração enquanto a gente vai se preparando, enquanto você vai entrando. Adriana Rios, representando aí Ourinhos. Deus abençoe aí toda a família da Adriana, sua mãe, seus parentes e os que participam, os que recebem essa live. Em nome de Jesus. Ourinho, interior de São Paulo, lá vai aí o meu aceno. Interior de São Paulo, participando. Coisa linda, né? São Paulo e massa, e a palavra vai andando para a glória de Deus. Então você que possa compartilhar, participa. Deus abençoe a todos, Deus abençoe todos os estados do Brasil, né? Pernambuco, Ceará, Bahia, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, todos os estados, né? E os amigos que recebem, Estados Unidos, tantos lugares. Louvado seja Deus. Vou fazer uma oração e a bispa está aqui me aquecendo a minha garganta para mim não ficar rouco. A bispa está me dando um cafezinho com leite quente aqui, gostoso. Glória a Deus, né? Benção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. A gente vai lembrando aí, sexta-feira, cura e libertação, e você é o nosso convidado a estar conosco. Em nome de Jesus, Rua Murilo Furtado, 849, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E domingo, 9 e às 19 horas, culto, né? De manhã, Bispo Carlos, Pastor Júnior, à noite, todos nós, os bispos, em geral, diáconos, obreiros, todos para a glória de Deus, amém? É culto de celebração a Deus. Culto da família, mas em primeiro lugar, celebração a Deus. É bênção do Senhor Jesus. E vamos para agradecer. Domingo é dia de agradecimento ao Senhor, adorá-lo, glorificar. Então a gente tem dança, tem adoração, tem. Por isso que é celebrar, né? Celebrar ao Senhor um cântico. Glórias a Deus. E diz assim no capítulo 9, versículo 8, em todo tempo sejam alvo as tuas vestes e jamais faltem óleo sobre a tua cabeça. Um versículo simples, né? E eu vou ler novamente, e nós já estamos aí, ó, os nomes, Beatriz, Luana, Isabela, tantos nomes que a Adriana tem uma lista, né? Glória a Deus pela irmã Adriana, isso é um ministério, né? Isso é um ministério de administração, ministério de oração, a Adriana tem, e de intercessão, né, pelas pessoas. Então tá aí, é uma intercessora e que participa aí como apoiadora do ministério, né? Então Deus te abençoe, Adriana Flávia, né? Com esse carinho aí de dedicação, porque existe uma dedicação constante nos bastidores para que ela esteja comunicando, sendo participada dos interesses de oração de cada família. Glórias a Deus, de cada pessoa, de cada irmão.
Diácono Elias, você vai pondo aí, ó, é força para todo mundo, né? Então, e todas as manhãs, antes de eu começar a mensagem, nós temos a intercessão de 8 às 9, a qual elas participam também. As Adrianas, aí, Adriana Rios, também uma intercessora da sua família, da igreja, que bênção, né? Então a gente vai glorificando a Deus todos os dias, enquanto todos trabalham, enquanto todos estão nos seus afazeres, das suas necessidades, a igreja está em oração porque tem lâmpadas acesas para que você possa receber a bênção. Isso é bom, né? 8 às 9 da manhã, presencial. Você pode participar, você pode estar conosco, em nome de Jesus. Então, Eclesiastes é um livro também escrito por Salomão. E o capítulo 9, ele vai trazendo muitas coisas, mas esse versículo, ele fala de em todo tempo estejam alvos as tuas vestes. Né? Aquilo que o Espírito Santo tá me dando agora para mim, no entendimento para mim ministrar, porque a palavra é viva e eficaz e nos traz assim entendimento a cada vez que o Senhor quer falar com o seu povo. E o revestimento na vida do crente, na vida de quem está debaixo da graça, debaixo da nuvem de Deus, né? É algo tremendo. Então a gente já começa a entender esse revestimento a partir de Moisés, a partir do Egito, aonde o povo estava escravo, e ao momento que eles se libertam da escravidão e entram para o deserto, ainda estão no Egito, né? Toda a África ali pertence ao continente, todo o Egito pertence ao continente africano, e eles saem pelo deserto, mas a partir dali é um marco na vida deles, né? A saída de dentro da capital do Egito, né? E das cidades ali adjacentes, eles saem caminhando pelo deserto. Então eles vão passar depois até pelo canal de Suez que nós passamos, mas eles vão chegar a um local que é o Poço de Mara, junto ao Mar Vermelho, vão atravessar o Mar Vermelho, vão cruzar de um lado para o outro para até chegar à Terra Prometida. E um dos marcos ali próximo a Jericó é o Jordão, né, que nós tivemos ali, tomamos, né, entramos naquela água com oração, né, agradecido por Jesus ter sido batizado naquele lugar e nos dado o exemplo do batismo. É tanta coisa que a gente vai assim aproveitando os momentos assim que a gente não tem às vezes na igreja. Tempos, porque tem que voltar alguns estudos, algumas coisas na própria igreja, para que a gente possa extrair essas coisas maravilhosas da Bíblia, né? da palavra de Deus e da vida do povo de Deus com Deus para nós. Porque as coisas boas nos capacitam, né? E as coisas ruins nos dá experiência para que a gente não repita erros. Essa é a caminhada do crente. Então, a gente, quando chega ali, já vai. Do momento da entrada do deserto, já vem o Senhor se apresenta numa nuvem, né? Então, devido à desobediência do povo, o Senhor não quer ir junto. E Moisés, que é o intercessor, né? O intercessor pela humanidade, pelo povo da época, mas pela humanidade. Ele é um líder, né?
para toda a terra, né? E o povo de Deus naquela época era aquele número. A saída do Egito, se não me falha a memória, sai 600 mil pessoas. 600 mil, não é pouco, né? E depois elas vão se multiplicando, mas ele sai com a responsabilidade da nação, né? Daqueles que se juntarem, temerem e participarem do povo de Deus. Então é em geral, é em aberto também. E quando o Senhor diz que não vai, porque o povo louva de boca, mas o coração estava longe dele, tremendo isso, né? E aí Moisés começa a interceder, começa a orar, começa a clamar, começa a chorar diante do Senhor, dizer: Senhor, não nos faça sair deste lugar, né, sem a tua presença. Nós precisamos da tua presença. Isso agrada a Deus. Ele diz: então, Moisés, para mim ir e esse povo não ser fulminado, eu vou numa coluna, numa nuvem, né? E nessa nuvem eu estarei presente. E numa coluna de fogo. O interessante é isso. A entrada, o livro de Êxodo é o caminho da entrada, da libertação do povo ao final de Gênesis, do cativeiro, e a entrada do povo para o deserto, para chegar até a terra prometida. Quer dizer, uma libertação. Então, e essa ação figurativa hoje, para nós, olhando para os tempos antigos, é para a nossa vida. Nós estávamos escravos, estávamos presos, né, abrindo aspas aí, estávamos cativos dentro de um cativeiro, que é a prisão, que é o Egito, representando o mundo, que nos prendia, que nos dava tantas coisas, mas estávamos escravos de Satanás, ainda que parecia que não, mas éramos escravos. E aí nos traz para uma libertação. Então, aquele momento em que vai o povo entrar, o Senhor põe uma nuvem. E Moisés, sabendo que o Senhor estaria numa nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite, ele começa a se guiar por ela. Isso quer dizer orientação de Deus, seguindo Deus. E não é diferente para hoje, que nós seguirmos a orientação de Deus, sempre nos orientarmos com Deus. Senão nós tomamos decisões, nós agimos por nós mesmos. Nós temos que entender que estamos aqui no plano material, em que nossa vida espiritual está em nós, né? E que Deus está presente na nossa vida e que nós temos que nos guiar sempre, como chama cosmopolita, não sei se eu lembrei o nome, o que marca o tempo, nos tempos antigos, né? Com a areia se marcaria o tempo. Então, nós temos dentro de nós o Espírito Santo, e a oração e o clamor é a presença de Deus até que ele responda aquilo que queremos fazer. Porque quando ele responder, é que nós deveríamos tomar as decisões. Mas não, muitas vezes nós nos precipitamos antes. E Moisés, sabendo que Deus estava na nuvem, o que o Senhor faz? A nuvem, de repente, parava. A palavra é clara lá em Êxodo, depois você lê. Ele mandava o povo parar. Ele toca a trombeta, Josué, Caleb, toca a trombeta e manda o povo acampar. Por quê? Porque a nuvem parou. Moisés se guiava nela, sabendo que Deus estaria naquela nuvem. Aquela nuvem representa muita coisa, né? O calor escaldante do deserto, a nuvem era o refrigério. Deus é o nosso refrigério. O calor ao sol escaldante, ele queima a pele, chega uma hora não se suporta a caminhada, né? Vai aí, paz, Bispo Edson Alves da Silva, ô glória, em nome de Jesus, meu amado. Então, quando o sol está escaldante, né? Está no seu vigor,
de calor, quem está caminhando, chega uma hora não aguenta. Então a nuvem, ela vem trazendo a sombra para o povo caminhar. Então a nuvem ia caminhando e o povo ia debaixo dela, debaixo da nuvem. Em Hebreus, se me falha a memória, é citado isso, que o povo caminhava debaixo da nuvem de Deus. Então, nós temos que caminhar debaixo da orientação de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo da nuvem de Deus, né? E Moisés, ele seguia nisso, ele sabendo que Deus não estaria no meio do povo por causa da desobediência, mas pelo seu clamor, Deus acabou cedendo. A palavra diz que é um coração contrito não desprezará, ó Deus. Então ele é o momento que ele se quebrantou diante do Senhor e disse: Deus, tem misericórdia, o Senhor não vai, não nos faça dar o pé daqui. Sem a tua presença nós vamos ser destruídos pelo inimigo. Eu abro outra aspas aí, abre aspas. É para a gente entender, entender a pessoa que sai debaixo do caminho do Senhor, debaixo da nuvem, por alguns tempo, por causa de lutas, por causa de fé. Não, é o contrário, é estar debaixo para que Deus haja, para que Deus possa dar conselhos, para que Deus possa dar orientação, para que Deus possa dar capacitação, né? Então, tudo isso vai nos orientar se estivermos debaixo da nuvem. Mas se estivermos fora de Deus, nós ficamos ao bel prazer. Então Moisés sabia disso. E Moisés é um intercessor, ele clama pela presença de Deus, ele diz: não, Senhor. Ele não está dizendo que não vai. O temor de Moisés é muito grande em termos de Deus, né? E ele não diz assim: Senhor, eu não vou. Ele não, em momento nenhum a Escritura cita isso. A Escritura é a nossa bússola, né? A nossa cosmopolita. Então, ele diz: Senhor, não nos faça sair. Porque se Deus diz, ó, vai desse jeito, ele tinha que ir. Mas ele não queria isso, ele queria a presença. Isso toca no coração de Deus. E Deus diz assim: esse camarada é bravo, né? Moisés diz que Moisés não era muito tranquilo, não, né? Então, diz assim: mas ele é bom de entendimento, ele é bom de clamor, ele é bom de intercessão. E Moisés é um intercessor, né? Ele diz: não nos faça, Senhor. Aquilo quebrando o coração de Deus. Então Deus diz: eu vou numa nuvem de dia, e de noite eu vou estar presente pelo fogo. Você vê que Deus se dividiu em termos de como estar com o povo. Então ele vai na nuvem para guiar o povo. Todas as vezes que a nuvem saía, Moisés diz: toca a trombeta. Josué, Caleb, toca a partida do povo. Corre porque a nuvem está indo. Então nós temos que andar na direção de Deus. Isso nos dá entendimento que nós temos. Em Moisés tinha esse entendimento de andar debaixo da vontade de Deus, né? Da perfeita e agradável, como diz Romanos 12:1. Então ele toca a trombeta rápido, a nuvem está se locomovendo, e vamos seguir ela. E o interessante é que Moisés passa todo o deserto, os 40 anos praticamente, perto dos 40, né, porque ele fica um pouco antes. Josué aguarda o descanso daquele povo, e após o descanso daquele povo que ele vai. Então soma-se 40 anos exato. Então Moisés tem um tempo antes, porque Deus o recolhe, e Josué completa os 40. Não aí próximo, né? Moisés sempre guiou a nuvem, andou por onde andou no deserto. Ainda que Deus fez o povo girar, Moisés não tirou os olhos da nuvem. Não podemos tirar os olhos de Deus. Outra aspa, né? Então, a gente não pode tirar os olhos de Deus. E não olhar para Deus é nós, é olharmos para... Se a gente ficar, a gente tem que olhar e ver, não é? Vou dar aqui uma cena aqui para Petrópolis.
olhar e não tirar os olhos de Deus, não que nós não vamos ter conhecimento do que está acontecendo, mas nós não podemos seguir orientações, como o próprio apóstolo Paulo falou, que nesse tempo haveria espíritos enganadores, haveria profetas enganadores, né? Tanta coisa que haveria, que se a gente bobear, a gente não vai crer que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus. Então, nós temos que estar atentos. Então, quando Salomão diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, sejam alvas as tuas vestes, a gente só pensa no momento de pecar, no momento de errar, sim, mas nós temos que ver que ali que ele está dando uma vigilância espiritual. Né? Ele aqui está trazendo uma vigilância espiritual, uma vida espiritual com Deus. Isso é o revestimento. Revestimento não é só não errar, porque errar muitas vezes nós vamos pecar contra Deus, jamais. Vamos lutar para nunca pecar contra Deus. Mas nós, essas sejam alvas tuas vestes, também no meu entendimento eclesiástico, é um relacionamento com Deus, é permanência de Deus em nós. Então Moisés, quando vê a nuvem, ele diz, não toca logo a trombeta, mas o povo está em descanso, é madrugada ainda, toca a trombeta, a nuvem está se deslocando. Moisés não tirava os olhos da nuvem, talvez dormia até com dificuldade na sua tenda, né? Era hora, o povo estava acampado e ficava dias acampado. Deus não saía assim de repente. Era de repente, mas não assim. Deixava o povo ali um tempo para ensiná-lo, para dar instruções. E aí Moisés, talvez de vez em quando, ia lá na janelinha da tenda, dava uma olhada para cima e dizia, a nuvem está aí. Enquanto, abre aspas, perdão, enquanto a nuvem estivesse, Moisés sabia, Deus está presente. Enquanto nós orarmos, lermos a Escritura, não tirarmos os olhos dessa palavra, que é fiel, que é viva e eficaz, com certeza o Senhor estará presente. A nuvem de Deus, para que nós a sigamos. A nuvem é a palavra. A nuvem é o livro sagrado. É o livro sagrado. Né? Se a gente se acostumar com as novidades, a gente vai tirar a unção. Aqui fala do óleo, depois nós vamos ao óleo. Né? As vestes brancas, mas sem o óleo, sem o azeite, não vai. A gente vai falar em Deus, falar de Deus, querer Deus, mas a gente não vai ter revestimento, a gente não vai ter força, a gente vai ficar como as coisas do mundo, né? E Moisés não tirava os olhos jamais daquela nuvem. A palavra diz que quando a nuvem se movia, Moisés já se preocupava em mover o povo. Vamos atrás da nuvem. Moisés, creio eu, que Moisés nunca se preocupou em seguir a nuvem e cair no abismo, porque Deus não leva ninguém a abismo. Deus não leva ninguém à destruição. Deus não leva ninguém à morte, às guerras, os ódios, as iras, as contendas. Não é parte de Deus, não é vontade. Deus queria assim. Mentira isso. Isso é um conceito mentiroso em nossas vidas, que nós mesmos, nós estamos falando, estou falando de mim, que tudo isso aconteceu porque Deus queria, né? A gente põe Deus num patamar, sabe, baixo, e o Senhor, e Moisés não, deixou Deus num patamar de cima, nuvem. Debaixo dela, ele dizia para o povo, debaixo dessa nuvem, nós vamos conseguir a nossa vitória, a nossa vida, nós vamos conquistar, nós vamos chegar à terra prometida. É debaixo da nuvem que nós vamos. Então, a orientação de Deus. E à noite, meu Deus, eu vou ser rápido aqui, senão não... E à noite, a presença de Deus some aquela nuvem, mas não desaparece, porque surge logo uma chama.
uma chama, uma coluna, a palavra diz uma coluna. A coluna a coluna de fogo de Deus, ela servia para algumas coisas. Primeiro, iluminar o caminho do povo e o acampamento e o local onde o povo estaria acampado. Quer dizer, era como um gerador que gera luz. Você sabe que quando o dia está virando, abre aspas, você sabe que quando o dia está virando, você tem a certeza que você vai apertar o interruptor da luz e vai ter luz. Olha o interruptor aqui. Vai ter luz. Você sabe que não vai ficar no escuro. Assim é a presença de Deus. A gente sabe que Deus estando, nós não vamos ficar em trevas. Nós não vamos ficar à mercê do inimigo. Nós não vamos ficar desorientados. Então Moisés sabia, a nuvem parou. Era a hora do povo acampar. E só parava, o povo ia se arrastando. Vamos entender o contexto. O povo não está andando no ar-condicionado tranquilo. 50 graus, a nuvem traz o refrigério, mas o povo está se arrastando com suas carroças, animais, criança, idosos. Para pensar. Pega a sua casa e tenta pôr numa carroça, como a gente vê às vezes, e sai arrastando ela pelo mundo afora. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. E tem uma hora você quer o banheiro. Como é que faz? Uma hora você quer um cafezinho daquela... Né, a gente está no trabalho ou está dentro de casa, a gente tem um cafezinho ali. A gente pode tomar um cafezinho, uma água gelada. E na caminhada que estava no deserto, não. Era exaustivo, mas não era suficiente para destruir o povo, porque tinha provisão de Deus, tinha providência de Deus, tinha presença de Deus. E com a presença de Deus, abre outras aspas, nós alcançamos os nossos objetivos. Então é com a presença de Deus, nós não podemos perder ela. Essa hora da igreja, que é a nossa igreja, a igreja da terra, na terra, a igreja de Cristo, ordenada por Deus e assistida por Deus, vou usar essa palavra, que é assistida, porque pode ter umas que não é. Deus está presente sempre para fortalecer e também cumprir a palavra dele, que essa hora da apostasia, a hora da dificuldade viria sobre o mundo. E a gente está vivendo isso. Nós vivemos um momento, até a bispa no outro dia, não sei se foi pregando ou conversando comigo, falou algo que me chamou a atenção. Nós tivemos, são momentos, né? Momentos em que a gente orava, a unção todos caía, e cura, e libertação, e tantos sinais de milagre toda hora. Né? Esses dias eu até lembrei de um que a mulher vomitou o câncer numa sexta-feira, e que a graça de Deus desceu e a mulher vomitou, teve que pegar. Teve outros casos assim também, não foi só uma vez. Então, teve muitas curas, momentos do movimento da glória do Espírito de Deus, momentos em que teve tantas coisas e tanto tempo de ensinamento. Eu fiquei 20 e poucos anos dando escola dominical e estudos para obreiros, preparando obreiros. Fiquei bastante tempo. Nós temos que ter, mas sabe o que Deus falou para mim? Sabe o que Deus falou para mim? Eu estou falando... A palavra diz, ai daquele que Deus disse, Deus falou e Deus não falou. Ai daqueles que Deus falou e Deus não falou. Deus falou, agora não é tempo de mais nada. Não há tempo para mais nada. Agora é tempo da minha vinda. É tempo da vinda de Deus, do Senhor. Jesus está às portas. Então não é tempo da gente perder tempo. Agora aquele que que é sujo, suje-se cada vez mais. Aquele que é limpo, limpe-se cada vez mais. Está no tempo agora, a gente dá fruto e pronto. A gente vai ficar a vida toda
na mesma coisa, só estudando, estudando. A gente quer estudar, precisa estudar, não estou dizendo que estuda. Que a palavra, mas agora é hora de prática da palavra, é hora de correr para a salvação, é hora de correr para a orientação de Deus que está chegando. E quando ele chegar, quem tem? Você vê o caso de Mateus, se não falei a memória, 20, 25, né? 21, 25. As 10 virgens. As 10. O que me chama a atenção ali é que as 10 tinham lâmpada. Não está dizendo que 5 tinha. Não, 10 tinham as lâmpadas. 10 eram crentes. 10 estavam querendo fazer a vontade de Deus. Só que 5 fazia. E 5 não, porque as 5 que estavam preparadas tinham azeite. Aí vem a diferença agora. Agora vinha 5 que o azeite acabou e não repôs, ia na igreja quando queria, orava quando queria, tinha comunhão quando queria, quer dizer, não seguia a nuvem de Deus, não tinha as vestes alvas. As vestes alvas é a vida do crente. Salomão não falou só para ter uma vestinha branca, não, ali é o Espírito Santo orientando, falando, usou a boca dele, se ele virou mula é outra coisa, não tem problema. Deus usa a vida do crente, Deus pode me usar e daqui a pouco eu não tá na presença dele. Porque Deus é Deus. Ele usa a mula como foi para falar com Balaão. A mula era o quê? Um animal. Mas Deus, já que ele não ouvia o que Deus, não deu ouvido ao que a palavra que o Senhor falou com ele diretamente. Essa é a questão de Balaão com Deus. A gente ali não vê muita a desobediência ali. Se você lê ali, você ficar só literário, você não vê. Mas na revelação você entende. Deus havia falado com ele. E o que Deus falou, ele começou a querer ir sozinho. E aí Deus deu, opa, peraí, profeta. Ele era um profeta. Ele era um canal de Deus para o povo daquela época. E era confiável. Então, quando ele quis ir nas pernas dele, Deus deu, opa, peraí, a mula vai te dar um coice aqui para você saber que eu estou falando contigo, que eu falei, você vai dar ouvido. E aí ela esfrega a perna dele para quebrar num muro, numa passagem estreita. Lê lá depois, Números, capítulo 22, 20, lê lá depois. Você vai ver que ela esfrega para quebrar a perna dele, que é para ele. Aí ele começa a espancar a mula. Ela disse, vai espancar? Você já eu fico olhando a cena de Deus. Deus agora que eu vou acabar com a farra dele. Quer ver? Ó, a mula olha para ele com aquela carinha, né, assim, né? Diz assim, escuta, por que você está me espancando, Balaão? Ele deve ter olhado, deve ter sido engraçada a situação. Deve ter olhado e disse, você está falando comigo? Ela diz assim, eu sou sua amiga, eu trabalho duro para você, tudo que você pediu, você fez. E agora você está me espancando para quê? Você está esfregando, está teimosa, esfregando a minha perna nos muros, diz assim, pois é, olha lá, ó. Que Deus que abra as suas vistas e você veja o que eu estou vendo, Balaão. Mas a mula está me ensinando. E às vezes tem hora, abre aspas, que a gente precisa que uma mula nos ensine. A gente precisa. Senão a gente vai nas orientações daquilo que a gente vê, aquilo que é melhor, aquilo que a gente acha que está dando certo. É assim. Jesus, eu vou parar aqui. E as alvas vestes que Salomão relata, branca, as vestes brancas, ela representa essa caminhada com Deus. Então, a nuvem parou. Moisés diz, toca a trombeta e acampa o povo. Nós não podemos sair debaixo da nuvem de Deus. Orientação à noite, povo acampado. A palavra diz que aonde houvesse o perigo, a nuvem estava. A palavra diz isso. Na retaguarda, guardando o povo. Quem usa a palavra retaguarda, e é uma cobertura
para que haja tranquilidade para os que estão, é o exército na guerra. Então, não tem cobertura só ali, aos lados, mas tem que ter na retaguarda, é onde você não vê, é onde você não imagina que o inimigo, Deus é uma cobertura, abre aspas, Deus é uma cobertura enquanto o povo dorme, enquanto a gente descansa, senão o inimigo nos destruiria, criaria laços de Deus está presente, Deus não é por isso que a palavra do Salmo diz, não dormitará o guarda de Israel. Enquanto nós dormimos, ele nos dá o pão, ele nos guarda, ele nos orienta, ele nos livra, ele fica ali guardando. Deus não se aparta do povo, o povo se aparta de Deus. É bem diferente. Guarde essa frase. Deus não sai do povo, o povo é que se aparta de Deus. Então, a nuvem, é a coluna de fogo à noite, ela dá iluminação, ela aquece do frio, porque à noite cai o frio abaixo de 0 grau no deserto, por causa do fenômeno da areia. O povo poderia dormir, descansar tranquilo, porque enquanto a coluna de fogo estava lá, eu creio, digo eu, aqui para nós, aqui a gente não vai contar para ninguém, ó. Eu acho que Moisés cochilava mais do que dormia, porque toda hora ele ia lá e disse, a coluna está lá, opa, a coluna está aí, Deus está presente. Passava um tempinho, ele ia lá, dormia um pouco, levantava e dizia, opa, a coluna está aí, então estamos tranquilos. De manhã, aquele fogo se apaga e vira uma nuvem. A presença de Deus continua. E a nuvem começava a se deslocar, Moisés, toca a trombeta, vamos atrás da nuvem. Isso é tremendo, né? Deus presente. E aí Salomão, pelo Espírito Santo, diz algo, para terminar aqui, nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. E Deus trabalha com a questão do azeite, do óleo, da unção, que representa a unção, como um revestimento na cabeça, quer dizer, autoridade, porque parte da cabeça o entendimento, e a autoridade a direção, porque o óleo bate na cabeça, unge a pessoa, mas ele desce. Ele vai descendo. E quando desce, ele passa pelos olhos. Os olhos, a menina dos olhos, a palavra diz que é a janela do corpo. É onde a gente olha e vê. A gente tem que olhar para Deus. E é tanta blasfêmia, é tanta bobagem, é tanta criação de coisa, tanta novidade. A gente tem que ficar com Deus. Eu só sei de uma coisa no Evangelho, 31 anos, é orar, ler a palavra, ir à igreja, ter a Santa Ceia, né, como o batismo nas águas, batismo do Espírito Santo, ter a Santa Ceia, quer dizer que agora o Espírito Santo não fala em língua. Agora o Espírito Santo... Eu tive experiências com Deus, com o Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui, que vai longe, mas vou dar só uma pitadinha. Eu tive experiência com o Espírito Santo em dom de línguas, com o dom de interpretação. A bispa foi muito usada uma época nessa área, e hoje ainda acontece na igreja, raramente, mas acontece porque era para a gente buscar mais e Deus dá mais. Mas nós temos a experiência do dom de línguas com a interpretação. Quer dizer que isso que está na palavra em 1 Coríntios, se me falha a memória, capítulo 12, é rasgado. Vamos arrancar essa página para esses sábios aí que agora são doutores do céu. Vamos rasgar essa página. Além de línguas variadas, a interpretação de língua, nós temos esses dons, e algumas vezes Deus me faz interpretar o dom, eu não falo. E já tive várias experiências de ouvir até nas próprias línguas da terra diferente. Tive essa experiência, como a bispa tem, e nós tivemos e temos às vezes, agora é mais raro. Mas tínhamos constantemente esse dom em nós, né?
Não é só orar e sumir o caroço. Não, tivemos todos os dons, participação de todos os dons que estão na Bíblia, e a ciência e o conhecimento da palavra. E esse não pode perder, o conhecimento da palavra não pode ser perdido, que traz a revelação, a ciência traz a revelação do que Deus está falando, e não na letra. Por isso que Paulo é claro quando diz aos Coríntios, se não falha a memória, a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque se ficar só na letra, você vê, é uma linguagem lá do interior do Rio, né? Vai se lascar. Se ficar só em letra, dizer, não, mas a água subiu, desceu, mas a nuvem é nuvem. E se ficar literariamente só, não, a palavra é pão, a palavra é água, fonte de água viva. Ela traz a revelação, ela traz o entendimento de Deus e não do homem. E aí nós aprendemos. É assim que é o relacionamento do homem com as vestes, com a cabeça ungida, para que ele tenha entendimento na sua mente, tenha domínio de Deus e não domínio de Satanás. Então, eu vou encerrar aqui, irmão. E o óleo desce e a gente respira pelo nariz o bom cheiro de Cristo. E passa pela boca e a gente tem autoridade, né? Autoridade, boca. E eu vou descendo, né, com óleo, os ouvidos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não que nós não peguemos conhecimento daquilo que está acontecendo, mas isso não pode nos meter medo. Nós não somos crentes, a palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Quer dizer, ele está presente. Então Moisés dizia, alguém poderia chegar para Moisés, conjecturando aqui na exegese, alguém poderia chegar para Moisés e dizer assim, Moisés, vai seguir essa nuvem aí, se para frente, aí depois desse morro, é um abismo, vai cair todo mundo no abismo. É uma cratera aberta e nós vamos cair lá dentro. Porque é mata. Mata não, perdão. É areia, é deserto. Você vê as dunas assim, aqueles morros, e você não vê do outro lado. Quando você vê, é um enorme precipício. Moisés, eu creio que olhava para quem dizia isso e dizia, não, Deus é um Deus que nos orienta a caminhar firmes. Vamos seguir a nuvem. Moisés olhava para cima sem medo de tropeçar em alguma pedra. Moisés olhava para cima, para a nuvem, caminhando com a certeza que Deus estava orientando. Esse é o cajado do pastor que orienta a caminhada. E o sumo pastor se chama Jesus Cristo. Amém? Vou encerrar aqui, que senão eu vou longe com essa mensagem aqui. Vamos parar. Jesus fecha um pouco a ciência da palavra para mim que poder parar e orar, porque eu sei que você tem que trabalhar. Fazemos uma oração. Deixa o óleo descer. Se aproximando de Deus, você está com as vestes brancas. Né? O óleo vai descendo e vai descendo para o resto do corpo. Vai revestindo, isso é unção, capacitação. Se a gente ter somente a letra, vai nos matar. Vai dar cegueira. Os maiores homens que caíram em destruição na terra, em toda destruição. Nós temos exemplo, né? Eu não sei se eu vou lembrar tudo, eu ando muito esquecido, de Herodes o Grande. Nós tivemos lá no deserto da Judéia. Ele governou ali um pouquinho antes de Cristo. Esse homem tão inteligente, até sauna natural. Esse homem fez palácio em caverna. Esse homem construiu coisas que a mente humana hoje, com toda a sabedoria e tecnologia, diz, nossa, como é que ele fez isso aqui? A 2.000 metros e alguma coisa de altura. Sabe? Diz como é que ele trouxe essas coisas gigantes, como ele fez essas coisas, como ele pensou em detalhes que hoje a gente tem facilidade de fazer ali.
mas ele chegou a um ponto da sua vida, dominou os essênios, que era o povo, guerreou contra o povo de Deus, guerreou contra os essênios, o povo que preservou, era um homem que na sua totalidade foi mau, é um homem que foi mau, né? Um homem soberbo, sabe, a riqueza era para ele, a autoridade era dele, ele foi bárbaro, essa é a palavra, né? E está na história como um dos conquistadores, como um dos homens fortes, mas quando chegou a sua morte, ele chamou um dos... são palavras dele, né? Ele chamou o seu súdito, seu braço, seu general, e disse: olha, eu estou ficando velho e quando eu morrer, você vai fazer algumas coisas para mim, né? Você vai botar sobre o meu caixão as minhas riquezas, em cima, né? Você, a hora de me levar, você vai mandar os médicos segurarem nas alças do meu caixão e levar o meu caixão ao cemitério. E o general ficou meio preocupado. São 3 coisas, eu não estou lembrando tudo agora. E depois ele fez a pergunta, disse: como, né, autoridade, Herodes o Grande, majestade, por que o senhor pede isso? Me explica. E a resposta dele é o seguinte: olha, minha riqueza, você bota em cima do caixão e manda ir jogando pelo chão. Quando os médicos estiverem na alça do meu caixão levando, ele disse: vai jogando no chão. Eles pegam os ouro, a praia, e vai jogando. Ele disse: sabe por quê? Porque no caixão não tem gaveta, a gente não leva nada. Disse: por que o senhor mandou pegar os médicos e não desfazendo dos médicos? Os médicos dão vida, os médicos curam, mas é apenas uma analogia. Disse: manda os médicos e segurando na alça do meu caixão. Ele disse: por quê? Porque os médicos não podem me dar vida, só Deus pode dar. Contra a morte não há remédio. Você entende? Então esses homens devem, eu não sei, ficar entre aspas, ter chegado um momento que eles viram que a força deles era nada. A nossa força sozinho não é nada. Com toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a autoridade de algemas no ombro, né? Esse homem foi um dos... ele é um marco da história, como Alexandre o Grande, Herodes o Grande. Então, eles chegam, Einstein também, chega um momento que ele fala que só Deus, não há sabedoria, ele fala, antes da sua morte. Só Deus o homem deve... Então, são homens que eu creio, pode ter acontecido, deles ter se arrependido ou reconhecido a totalidade de Deus. Oremos ao Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a qual, Senhor, nós nos pomos na tua presença em nome de Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o ungido de Deus que veio para libertar os cativos, o general, aquele que governa, aquele que reina e reina para sempre, que é o nosso rei, o nosso condutor, o nosso sumo pastor, aquele que nos orienta pelo seu cajado, nos corrige, nos orienta para nos dar direção à caminhada, como uma nuvem no deserto. Senhor, nós queremos, ó Jesus, nos prostrarmos a Ti, apresentar as nossas causas, apresentar as enfermidades, apresentar, Senhor, as nossas necessidades, apresentar as nossas fraquezas, Senhor, te pedindo para que Tu nos
Senhor, nos ensine, para que tu, Senhor, ó Santo de Israel, nos traz com teu amor e com a tua misericórdia, nos dando livramento do mal, Senhor, expulsando todo o mal de nossas vidas, Senhor, aquecendo os nossos corações com a tua coluna, com o teu fogo, para, Senhor, a chama da fé esteja acesa dentro de nós, para que a gente não perca com todas as lutas nos dias de hoje, Senhor, não venhamos a entrar em apostasia, Senhor, viemos ter força, que a chama do Espírito, Senhor, ela nos aqueça e nos ilumine, Senhor, nos dê orientação, Senhor, tanto à noite como dia. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que a Tua nuvem, Senhor, que nos faz caminhar, que nos dá força, Senhor, que nos conduz, ó Santo de Israel, em nome de Jesus, Jeová, Santo da glória, o Deus forte, Elohim, El Shaddai, Jeová Nissim, tu és a nossa bandeira, tu és o Jeová Rafa, o nosso médico que nos cura, tu és, Senhor, El Shaddai, o Todo-Poderoso, tu és, Senhor, Elohim, Senhor, o Deus eterno, tu és, Senhor, Senhor, Shekinah, glória, Senhor, sobre nossas vidas, a tua presença gloriosa, tu és, Senhor, Adonai, ó Santo de Israel, Deus eterno em nossas vidas, tu és a tua glória em ti mesmo, entra, Senhor, alcança a cada um dos teus, fortalece o teu povo que está no trabalho, nos seus afazeres, fortalece os que estão aí representando o seu povo, fortalece, cura, liberta os pedidos, os nomes que aí foram, liberta, Senhor, tira todo o mal, Senhor, chama eterna, entra nos corações, acende os corações, Senhor, daqueles que estão em trevas, perdidos, aqueles que estão cegos na cegueira espiritual, e os alcança e renova a chama nos nossos corações, que tu renova a cada dia. Creio, Senhor, que tu tem renovado a chama, Senhor, em cada um de nós. Derrama óleo da unção sobre nossas vidas, Senhor, em cada área, para que nós possamos estar ungidos, capacitados, fortalecidos, porque é a unção que capacita, a unção que ensina, a unção que liberta, a unção que renova, a unção que, Senhor, que tem feito esta obra gloriosa sobre a salvação do teu povo, que é o teu Espírito Santo, Senhor, até que tu volte. Ó Jesus, eu creio, Senhor, na cura, na libertação e na provisão, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Se aprendemos hoje com o pão diário, que Deus te abençoe. Você que talvez aí vai receber, vai chegar e vai ouvir, vai dizer o que esse homem está falando. Você vai entender ao momento que você se render a Jesus, o momento que você dobrar os teus joelhos, levantar tuas mãos aos céus e dizer: Jesus, me perdoa os meus pecados, eu te aceito como o único suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero fazer parte, estar debaixo desta nuvem e estar coberto por esta chama, Senhor, envolvente, que é a tua coluna de fogo, e me revestindo, as minhas vestes ficarem alvas por estar próximo de ti. E que este óleo desça sobre a minha cabeça, para que, Senhor, eu seja revestido de vida e vida eterna. Amém? E se você quer reconciliar com o Senhor, tem uma voltinha, duvidou, isso acontece, somos homens, isso acontece com as fraquezas, e aí você pode reconciliar, renovando a sua aliança, mas sempre com Jesus Cristo. Não há caminho a Deus sem Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, e amanhã à noite estaremos na Rua Murilo Furtado, 849, com cura e libertação, com corredor de oração, com óleo da unção, com o Bispo Edson, Bispo Carlos, Pastor Júnior, eu, todos, e as obreiras do Senhor aí, que são bênção, E glorifica o nome do Senhor na tua vida. Deus abençoe a todos que participaram e que estão participando. Receba depois essa live, mas envia.
Envia para quem você puder, envia para todo mundo e manda enviar para outros, porque aí a palavra de Deus vai chegando até os confins da terra, para a glória de Deus. Deus te abençoe e amanhã estarei aqui às 10 horas em nome de Jesus.